Eu tenho certeza, se você aplicar isso daqui que eu vou te mostrar agora, você vai ultrapassar todo mundo. Sério, em quesito de aprendizagem, você vai estudar como se você estivesse estudando vários anos em pouco tempo. É sério isso daí. Depois aplique e fala se eu tenho razão ou se eu não tenho razão no que eu estou falando aqui. Mas só que, por favor, não leva como um vídeo de internet. Olha as dicas de... Não, por favor, leva a sério. Aplica isso daqui detalhe por detalhe que eu estou te falando. E me fala se você não vai ter uma enorme vantagem sobre as demais pessoas. Pois é, esse vídeo aqui, essa aula aqui, eu estou disponibilizando para vocês, que na verdade é uma aula dentro do meu curso de aumento de QI. É só uma aula, é só uma pequena amostra aqui, decidi mostrar aqui para vocês. É sobre aprendizado acelerado. É como que você vai fazer para realmente turbinar os seus estudos. Você está falando, nossa, Natan, mas eu não tenho tempo. Ou, nossa, Natan, parece que eu estudo e nada grava, meu. Aprendizado acelerado. Depois que você souber isso daqui, esses 6 tópicos, cara, tem ninguém que te para, sério mesmo. Vamos aqui, tópico por tópico. Primeiro, dialética. Você tem que entender o seguinte, que a mente humana, ela funciona de determinada maneira e ela aprende muito com um processo dialético. Isso é uma aula de filosofia, não. É sério, a mente humana aprende por processo dialético. As pessoas não sabem disso. Porém, deixa eu te dar um enorme exemplo disso. O André Moscoso. Cara, há pouco tempo eu tive uma aula, palestra com o André Moscoso. Aí o cara, o youtuber famoso aí, os vídeos que ele faz, tá tudo viral, mesmo sendo curtinhos. Então, ele consegue fazer vídeo viral só com a opinião dele. Isso é fantástico. E é muito viral no Facebook. Teve um vídeo que ele fez que deu muito bom no Facebook. E assim, eu não lembro direito qual que era, eu acho que foi do Ladrão e Vacilão. Só lembro que na ocasião ele disse, nossa, esse vídeo aqui deu muito bom, foi um dos que mais deu views, ou se não o que mais deu. E eu nem ia fazer esse vídeo. Daí o pessoal, mas como você faz seus vídeos para dar todo o resultado? Daí ele estava explicando lá, planejamento, roteiro, etc e tal. Mas só que nesse vídeo aqui, que mais deu view direto, meu. Esse vídeo aqui foi um negócio que eu nem ia fazer, porque ele estava numa comemoração, não lembro se era aniversário ou comemoração do canal dele, não lembro. Mas só que ele estava comemoração e falou, não quero fazer vídeo, não quero nem me informar sobre as coisas, não quero. Mas só que o pessoal, não, olha só esse daqui, olha, você tem que ver, você tem que fazer vídeo disso. Dele, tá bom, né, o canal tá aí crescendo, vou fazer sim. Daí... ele não tinha uma opinião sobre. Na verdade, ele nem sabia direito o que estava se passando. O que ele fez? Ele estava lá com os amigos dele comemorando e foi lá perguntando para todo mundo o que você acha. Mas o que você acha? O que acontece quando a pessoa abre a sua mente para aprender com a outra pessoa, tem essa humildade de se colocar no lugar da outra pessoa para saber qual que é a opinião verdadeira dela, e depois com essa opinião, não é que a pessoa é sem opinião, só pega a opinião da outra, não, daí a pessoa pede a opinião de uma outra pessoa e dentro dela ela confronta essas duas ideias. Ele fez isso várias vezes e nessa confrontação que acontece o processo dialético. Ele teve uma tese, uma antítese, e esse confrontamento das duas opiniões divergentes dá em uma síntese, em algo novo, em algo melhor. Ele fez isso várias vezes, várias vezes. Daí ele pegou, ligou a câmera, gravou e deu muito sucesso. Por quê? Porque ele usou a exaustão do processo dialético nesse caso. E o vídeo dele tá aí estourado até hoje, pô. Daí depois você aprende como é que funciona o cérebro. E assim, tudo que eu vou falando, por favor, realmente anota e aplica na sua vida. Como é que as pessoas aprendem? Elas aprendem por 3 estágios. E se você pula um desses 3, vai dar ruim. Você sempre vai ter uma educação defasada. Sempre. Não adianta o que você faça, você vai ter uma educação defasada se você pula esses 3 estágios. Qual que é? O primeiro estágio é que você aprende por partes. Que nem quando você aprende a falar, você aprende por fonemas primeiro. Você fica que nem um bebezinho, você é um bebezinho, fica lá, você fica lá só com os fonemazinhos. Por isso que a professora fica falando B, A, BA, para você aprender qual que é o fonema que você está falando. Depois que você aprendeu os fonemas, você junta eles e forma uma palavra. É a mesma coisa o desenho. Primeiro fala, desenha um círculo aí. Você vai fazer isso, desenha um círculo aí. Para quem nunca desenhou, vai sair tudo
estragado, tudo zoado, o desenho, não. Você pega e tem que dar uma folha com vários pontilhadinhos. Você fala, ó, liga os pontilhadinhos formando um círculo. E a pessoa vai parte por parte, pontinho por pontinho. Daí depois quando a pessoa já tá boa de fazer aquilo, já tá boa dos fonemas, já tá boa de fazer a parte por parte, o que acontece? A pessoa vai para o outro estágio, que é o que? É copiar o modelo. Ela fala, ó, tá aqui o círculo, só desenha o círculo. Daí a pessoa vai lá, desenha o círculo, que nem na linguagem, quando você aprende a falar, depois do fonema vem o quê? Não, agora tal palavra, daí você já junta e faz uma palavra inteira. E depois qual que é o terceiro processo? O terceiro processo é de aperfeiçoar aquilo que você já aprendeu como molde, tá? Por exemplo, no desenho, vamos continuar, o círculo. O círculo que acontece, chega e fala, agora você pode usar esse círculo para desenhar um sorvete, um rosto, uma roda de carro, enfim. Na parte das palavras, o que acontece? Já aprendeu a falar as palavras, agora você já pode constituir frases e fazer a diferença de significante, de significado, que um é o significado literal da coisa, o outro é o significado mediante o contexto do texto, enfim. Então tem essas três partes. E muitas das pessoas, aí que tá. Você fala, Natan, por que a educação brasileira é defasada? Por que o Brasil está tão atrasado? Há 40 anos que o QI cai. Por quê? Porque as pessoas pularam a primeira etapa. Às vezes pularam até a segunda etapa. O que acontece é que tiraram a cartilha Caminho Suave, vamos falar a verdade aqui, tiraram da escola o Caminho Suave, tá? Eu aprendi por Caminho Suave, a maioria das pessoas do Brasil aprendeu por Caminho Suave, mas só que as pessoas da minha geração, umas pessoas de tipo uns 30 anos não sei se foi há 30 anos atrás, mas só que assim, essa geração mais nova do Brasil não sabe o que é Caminho Suave, não faz a mínima ideia do que é Caminho Suave. Todo mundo aprendeu por Caminho Suave. Eu não teria aprendido por Caminho Suave se não fosse pela minha mãe. E eu vejo a destruição que a retirada do Caminho Suave fez com todas as pessoas da minha idade, tá? Eu vejo isso, ou é droga, ou então vira uma pessoa relaxada da vida, não consegue raciocinar direito. Você acha que não? Então vamos lá, quanto que é 7 vezes 8? Não consegue, né? Tirar no Caminho Suave, tirar a tabuada, pois é. No meu curso eu consigo restaurar o que foi se perdido no sistema educacional, tá bom? Mas vamos focar aqui no aprendizado acelerado. O que acontece? Então você tem que fazer esses 3 estágios para tudo que você tiver na vida. Você tem que ter a humildade de falar assim, não, isso daqui eu não sei. Aprende como se for um bebezinho e vai evoluindo. Você não pode pular. Se você pular, não dá, a sua aprendizagem vai ser sempre manca, tá bom? Então vamos lá. Terceiro, na verdade, é o professor Pierre. O professor Pierre, fantástico. Depois procurei uma palestra dele no YouTube, fantástico. O que acontece? O que ele descobriu? Ele foi um gênio que ajudou a fazer os primeiros computadores aqui do Brasil. Então ele sabe como um sistema de computador funciona e também é pedagogo. Então ele comparou os dois sistemas e viu que um computador é muito parecido com o cérebro humano. Daí ele começou a ver como o cérebro humano fazia para aprender. E o que ele descobriu basicamente? A aula que você recebe não é um estudo. Você não vai na escola para estudar. Não, incorreto. O que acontece? Você vai para a escola para ter uma orientação, uma explanação, aula expositiva. Ele vai expor aqui, que nem eu estou fazendo. O que é estudo? Estudo, a escola foi feita para te dar um leque de opções de agir. É isso que é educação, é te dar a possibilidade de agir. E o que é a escola? É você passivo e o professor ativo. Então cadê você ativo? Tá no estudo, sozinho, em casa, lendo e escrevendo. Lendo material físico, porque material físico ativa mais partes cerebrais, se você grava melhor. Material online que você lê vai ser um negócio que vai passar na sua memória muito rápido, tá? É a mesma coisa escrever. Se você escreve digitando, você perde muito QI. Isso é sério, isso, tô falando sério. O seu cérebro não ativa tantas partes, mas você escrevendo, seu cérebro ativa várias partes. E aí você aprende, você não só aumenta de QI, mas você grava o que você está escrevendo. Ou seja, o professor deu aula e você vai lá, chega em casa, estuda e anota, escreve.
tá bom? E o que acontece? Ele deu o lema aula dada, aula estudada, e estudada hoje. Por que hoje? Porque seu cérebro, quando você vai dormir, ele grava as coisas, então ou ele joga na parte genial que tem o seu cérebro, que é milhares, milhões de computadores ultra tecnológicos, não dá um cérebro humano com defasagem, não dá. O cérebro humano é top, 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 não tem como. Ou esse conhecimento vai para essa parte de memória a longo prazo, vai para essa parte genial, esse potencial genial dormente dentro de você, ou é descartado, vai jogar no lixo. Fala, isso daqui não é válido, joga no lixo. Isso que acontece durante o sono. E o que acontece? Se você deixar para estudar a aula, de manhã seguinte você já perdeu tudo. Já perdeu tudo. Então você tem que fazer isso daí como um exercício de repetição, de fixação da mente. Tudo bem? Tá. Mas só que tem o seguinte. Depois da aula dada e aula estudada hoje, o que eu penso? Aula replicada amanhã ou depois de amanhã. Enfim, por quê? Porque, olha só, tem um ditado. Eu não lembro de quem é esse ditado, mas só que é um ditado principalmente no meio da quem faz pedagogia. Eu só aprendo quando estou dando aula, eu só aprendo quando estou lecionando. O que isso quer dizer? Olha, quem nunca experimentou o papel de ser professor, então, vocês sabem aqui do meu canal que eu já fui professor voluntário por bastante tempo. Tem um canal do YouTube que basicamente eu dou aula do que eu estou estudando. Então assim, você só aprende uma coisa quando você está dando aula, quando você ensina isso a alguém, tá? Isso que é dar uma aula, né? A parte ensina isso para alguém. Você não precisa ser um professor de jaleco na sala de aula, uma lousa aqui, não. Quando você ensina isso a alguém, acontece uma coisa muito louca na sua mente. Pode ser por uma câmera, assim como eu estou fazendo. Não sei, é sério, eu não sei direito o que acontece, mas só que o cérebro começa a fazer tantas sinapses, tantas conexões neurais, que você aprende mais e se aprofunda mais no tema na hora que você está dando a aula. E às vezes o professor aprende realmente na hora que ele começa a dar aula. Isso é muito louco. Eu falo mais sobre isso no meu curso na parte sobre conhecimento em DNA. Mas enfim, outros papos. O que acontece é o seguinte, então, aula dada, aula estudada hoje e aula replicada amanhã, tá? Explicar, se ensina para alguém, para a câmera, ou alguma coisa assim. Depois a gente vem aqui em música. Se você pegar música para ouvir durante os estudos, vai melhorar muito. Por quê? Desde que seja música sem uma letra que você entenda, tá? Eu vou te explicar. Você já parou e uma vez você estava estudando e do nada você se distraía muito fácil? Uma mosca, uma mosca. Um mosquitinho, um mosquitinho. Formiguinha, formiguinha. Você não consegue parar e ler aquele vídeo. Você não consegue estudar. Por quê? Só uma parte do seu cérebro está entretida com aquilo. E você não está gostando daquilo. Então, o seu cérebro está muito pouco focado naquilo. Você tem que primeiro gostar de estudar. Isso é um estágio, mas... é difícil, eu sei que para algumas pessoas é difícil, elas têm que estudar coisas que elas não gostam, então tudo bem. O que você faz para ativar mais partes cerebrais para ele ficar mais focado? Coloca uma música, mas só que ela não pode ter letra que você conhece, né? Que você conhece, mas ela não pode ter uma fala numa língua que você conheça, porque se você sabe qual que é a letra que a pessoa está falando, se coloca uma música em português, vai confundir tudo, porque um lado está focado só na música, outro lado está focado só na lição, e você consegue lidar com isso de boa. Mas se um cara começa a falar algo em português, e você sabe o português, ou em inglês, você sabe inglês, ou em espanhol, e você sabe falar espanhol, os dois lados do cérebro começam a colidir e você não sabe mais no que você presta atenção. É basicamente isso que acontece. Então, música mesmo, né? Algo que você não entenda como fala. Porém, tem muitas minúcias aí na música. Por exemplo, sabia que um cientista fez um teste de colocar música clássica e metalzão pesado para aquele socão do Satanás, colocar isso daí para a água ouvir? Se bem que o rock antigamente era muito parecido com a música clássica, mas aí veio a Aleister Crowley, deturpou um monte de coisa, enfim. Mas só que ele fez esse experimento. Ele está fazendo vários experimentos com a água, enfim. Ela grande história. Daí ele foi fazer esse experimento, colocar a música para as duas águas ouvirem. Daí ele colocou lá no microscópio e começou a analisar. E viu que a música influenciava no comportamento estrutural das moléculas de água.
Eu ouvia música clássica, ficava toda estruturadinha, bonitinha. Não, parecia uns flocão de neve de desenho, você fala, que coisa bonita. Ah, ouvia um rockão pesado, tudo destruído a água. Não dava para observar estrutura nenhuma dentro dela. Seu cérebro é feito de quê? Água. Seu corpo é feito de quê? Água. Você reage a vibrações, porque o universo inteiro é vibrações. Então coloque uma música com boas vibrações para você escutar. Por exemplo, música clássica é a melhor, não tem como, não tem discussão. Música clássica, não, desculpa, não dá para debater tipo Beethoven, Mozart, Bach. Desculpa, todo mundo sabe que é o ápice. Você pode não gostar, mas você tem que admitir que foi o ápice em termos musicais, né? Bom, mas, como eu disse, tem várias minúcias nisso. O que acontece é que basicamente muitas músicas estão vindo numa frequência de 140 Hz. E frequência de 140 Hz, como eu disse, o seu corpo reage a vibrações. E tem uma vibração correta do ser humano, que é a vibração de cobre. Enfim, pesquisem mais sobre isso. Eu acho que o Larry Ribeiro fala mais sobre isso. Tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre isso do Larry Ribeiro, tá bom? Mas só que é o seguinte, 140 Hz é o que vai deturpar totalmente seu corpo, você vai ficar desconexo a longo prazo, você vai ficar mais violento, mais agressivo, mais impulsivo, menos racional. É chamada a frequência do diabo por fazer isso com o ser humano, a frequência de 140 Hz. Mas só que tem uma outra frequência que é de 140, não, desculpa, 440, desculpa. Só que tem uma outra frequência que é de 432 Hz. O que essa frequência faz? Uma frequência harmoniosa, uma frequência que vai harmonizar o corpo humano. O ser humano que escuta essa frequência é um ser humano mais em paz, mais racional, mais calmo, mais focado. Então depois pesquisem sobre isso e tem conversor da internet para converter música de 440 Hz para 432. Depois pesquisem, joguem no Google que vai aparecer aí. Conversor para você, tudo bem? Legal, agora o quinto ponto é as cores e os esquemas. Isso daqui eu peguei aonde? Peguei justo na Sugestopedia. Só tinha material em espanhol, enfim, mais uma vez tive que traduzir material. O que acontece? Esse criador da Sugestopedia falou muito sobre cores e o aprendizado humano, tá? Mas você fala, cores, pô? É sim, por quê? Vamos lá. As cores fazem você... Você já viu alguma reportagem no Fantástico falando de pessoas que, sei lá, bateram com a cabeça ou nasceram com algum problema e eles veem uma cor e sentem sabor? Tem pessoas assim que você fala, nossa, que coisa louca. É, porque as cores reagem com o nosso cérebro. Tudo bem, não desse jeito quanto essas pessoas, mas só que elas têm uma reação no nosso cérebro. Uma reação muitas vezes emocional. Eu vou falar isso mais em diante. E o que acontece? Essas cores marcam mais o nosso cérebro. E o que é bom fazer isso? Fazer esquemas. Você faz vários esquemas. Sabe o que? As pessoas confundem mapa mental com esquemas. Você escreve um esquema aqui, a ideia principal aqui, joga uma seta, joga um balão, joga depois uma outra seta lá embaixo e vira e vai. Em esquemas, tudo cheio de cor, cada uma com uma cor. Enfim, né? Só que o importante mesmo é escrever. Tudo bem? Certo. Na verdade, eu acho que os esquemas são inferiores aos mapas mentais, mas só que eu já tenho um vídeo falando sobre mapas mentais. Eu estou gravando esse vídeo antes, mas eu acho que o vídeo de mapas mentais vai sair antes desse daqui que eu estou gravando. E também no meu curso me aprofundando ainda mais sobre mapas mentais, tá bom? Mas saiba que esse é um erro grotesco que eu sempre vejo no YouTube, as pessoas ensinando esquemas falando que são mapas mentais. Não, charlatanismo de primeira, enfim. Vamos lá. Agora, o sexto e último ponto são as emoções e as relações humanas. Quando você vai aprender uma coisa, você precisa de emoção, tá? Não importa se é bobo ou ruim. Se for ruim, pega essa emoção ruim e joga como motivacional para você querer estudar mais. Por exemplo, vocês sabem que eu não gosto de Sigmund Freud, né? E é por isso que eu estudei um monte de Sigmund Freud. As pessoas falam, você não gosta de Sigmund Freud porque você não estudou ele. É impressionante. Tem pessoa que fala, porque você só leu no Wikipedia. O Wikipedia tem as minhas opiniões contra o Sigmund Freud, né? Não, o Wikipedia é sempre a favor. Enfim, só que eu sou uma pessoa indignadíssima com o Sigmund Freud. E esse sentimento me fez ser uma pessoa que vai lá e fala, não, eu vou estudar a fundo esse cara, só pra esculachar com ele depois, só pra ver uma pessoa e falar, você não sabe nada de Sigmund Freud, eu ia lá e o quê? Enfim,
Eu usei isso como motor, como combustível para aprender mais sobre psicologia, sobre Sigmund Freud, tá? E você pode fazer isso, tudo bem, não dessa maneira, mas você também pode falar, não, eu gosto muito, Natan, eu gosto muito de medicina. Então usa isso, usa esse sentimento bom que você tem para se focar no estudo. Usa, não, estou estudando aqui porque eu tenho... Por que você está estudando? Você tem que ter uma meta do porquê você está estudando. Está estudando para ter uma casa que você gosta, para ter o dinheiro que você quer, enfim, veja a meta, veja o seu sonho, daí você coloca e sempre pensa nesse sonho para te dar mais emoção na hora que você está estudando. As coisas com emoção não são esquecidas pelo cérebro, não são. Já percebeu, tipo, você pergunta pra pessoa o que você comeu de café da manhã dela, o que? Café da manhã? Putz, esqueci, o que eu comi de café da manhã? Mas a pessoa sempre vai lembrar o café da manhã que ela teve no dia que a mãe dela morreu. Sei lá, sua mãe morreu, eu lembro do dia, eu acabei de acordar, tava sentindo o cheirinho de café do meu pai fazendo café na cozinha. Daí eu recebi a notícia, minha mãe tinha morrido. As pessoas lembram, a emoção muito forte, tá bom? Tanto boa quanto ruim, ela marca, ela grava aqui na mente. Então você tem que usar a emoção e as cores também ao seu favor, tá? E aqui as relações humanas. Por último, aqui no sexto, emoções e relações humanas. Relações humanas é um jeito muito bom de conseguir. O 5 e o 6 está entrelaçado, tá bom? Mas as relações humanas também é um outro jeito muito bom de conseguir emoções. Você fala, mas como que eu vou conseguir relações humanas nos meus estudos? Estuda com alguém, um grupo de estudo, debate. Ou você pode ensinar a pessoa. Olha só que coisa incrível. Você pode não ensinar, mas aplicar como eu disse, né, aula dada, aula estudada, aula replicada. Mas não só isso, você pode também aplicar o conhecimento na sua vida. Por exemplo, eu lembro de uma vez que eu estava lendo um livro, estava fazendo leitura dinâmica, né, no livro, e bati o olho numa receita de coquetel que falei, nossa, isso daqui não é possível que dê certo, vou testar em casa. Daí veio visita aqui em casa. Daí eu fui lá, vou fazer. Daí eu fui lá, fiz a bebida, falei, nossa, será que dá certo? Será que isso daí não deve dar uma azia? Foi maravilhoso. E o pessoal todo, nossa, Natan, maravilhoso, como é que você fez? Me ensina aí. Daí eu fui falando. Ou seja, eu estudei aquilo, tá? Eu li aquilo, né? Livro físico. Depois cheguei em casa e o que aconteceu? As pessoas vieram, eu falei, vou fazer isso daqui. Apliquei o conhecimento que eu estudei na minha vida. Eu sei que muitas vezes é meio difícil fazer isso, mas tenta sempre aplicar o que você acabou de ter o conhecimento na sua vida. Porque quando você aplica, você vê se aquele conhecimento te dá resultado ou não, ou qual é o resultado que ele te dá. E mediante isso você consegue melhorar aquele conhecimento que você já tem. E quando você faz isso, essa melhora do conhecimento, você acaba organizando o conhecimento. O que é isso, organizar o conhecimento? Então, não adianta de nada você ter muito conhecimento se não está organizado. O conhecimento, as pessoas falam que conhecimento é poder. Imagina só, conhecimento é matéria-prima. A organização, tipo ferro e madeira e couro. O conhecimento organizado é você pegar o ferro, moldar, fazer uma lâmina, pegar a madeira, o couro, pegar, juntar tudo e fazer uma espada. Isso é poder. Conhecimento é só matéria-prima. Se você não organizar ele, e isso que eu estou te falando, é tudo para você organizar o seu conhecimento. Além de você aprender melhor, você vai organizar o seu conhecimento. Então o seu conhecimento vai ser como uma lança, uma flecha, que vai perfurar tudo. É sério isso daqui que eu estou falando. Então quando você aplica, você melhora muito mais e vê a capacidade do seu conhecimento. O que é, fala, conhecimento é poder. Que é poder maior do que você ter um conhecimento e conseguir materializar ele aqui na sua frente? Eu consegui fazer isso com aquela bebida. Você fala, Natan, exemplo besta, é só para você aprender, tá bom? Você tem o conhecimento de fazer uma boa bebida, você vai lá e faz. Olha que coisa maravilhosa. Então você consegue aprender algo, você pensa, caramba, e agora? Abre um portal na sua mente, porque você pensa, caramba, eu tenho esse conhecimento, eu sei fazer essa bebida, eu sei replicar ela de infinito e ninguém tira de mim isso que eu sei, porque está extremamente gravado por esse método aqui que eu acabei de te explicar. Ou seja, as relações humanas não só te dão mais emoção, como também te possibilitam para que você seja uma pessoa que aplique mais
o seu conhecimento que você tem dentro de você, até mesmo para demonstração para as pessoas. Por exemplo, sou um ótimo fazedor de pizza, vai chegar italiano aqui, eu dou esculacho, pô. Então, assim, não é conhecimento aqui para você se mostrar para os outros, não. É realmente para você fazer o melhor para os outros. Conhecimento não é algo bom? Foi feito para ser algo bom, mas só que infelizmente as pessoas gostam de se exibir, achar que são o máximo, só porque sabe isso daqui. O ser humano é assim, mas fazer o que? Não seja assim, aplique o seu conhecimento, demonstre o seu conhecimento para as pessoas, não de forma arrogante, de forma de querer ajudar e melhorar a vida das pessoas. Você quer ser uma pessoa que as pessoas falam, como fulano de tal inteligente? Olha, não tem nada melhor das pessoas te bajularem como muito inteligente e como muito humilde ao mesmo tempo. E sabe como você consegue isso? Aplicando o seu conhecimento, demonstrando o seu conhecimento para as pessoas, mas só que de forma que ajude elas no momento específico que elas precisam de ajuda. Não adianta nada você querer ficar se mostrando, sendo que a pessoa não está interessada, não quis, entendeu? Ai caramba, só um desabafo aqui para você não ser uma pessoa desumilde. Lembrando, o primeiro passo para você ser uma pessoa inteligente é você ser uma pessoa humilde. Foi assim com Sócrates, foi assim com Jesus, foi assim com todos os educadores que se prestavam, porque o educador tem que, enfim. Então, humildade é o segredo, tá bom, gente? Então, esse daqui, espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula. Na verdade, essa aula aqui do meu curso que eu decidi disponibilizar, meu curso vai ter diversos bônus, tá bom? Porque eu realmente quero fazer um negócio muito completo, tá? Vai ter 59 aulas, essa daqui é só uma aula delas de um bônus. Então, assim, na verdade eu nem considero que essa aula é a melhor de todas, mas só que eu achei essa aula uma aula muito boa, uma aula que está faltando de verdade no YouTube. E assim, é uma aula que eu posso simplesmente dar ela sem precisar de uma outra aula anterior intrínseca para as pessoas entenderem a aula. Então por isso eu pensei, nossa, essa aula é perfeita para eu disponibilizar no YouTube. Porém eu não acho ela uma das melhores dentro do meu curso. Então isso daqui é só uma pequena amostra do que vai ser o curso. Se você fala, o cara tá só falando do curso, o cara vai vender. Aí embaixo tem algum link? Não tem. Sabe por quê? Porque eu tô falando aqui pros meus inscritos, galera aqui mais velha, que pediu, falou, Natan, faz aí o curso. E eu falei, tá bom, fiquei meio relutante, né? Falei, depois eu faço. Daí agora eu tô fazendo e eu quero mostrar pra vocês que eu vou entregar o melhor, vou entregar a excelência, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Por esse vídeo é isso e mais vídeos virão.